Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do portal RC1? Começa agora o Integração Regional e hoje você vai ver uma reportagem especial sobre solidariedade na cidade de Jaú, depois que a enchente atingiu o município e prejudicou várias famílias. Tem também a série sobre óleos essenciais e você vai descobrir os benefícios do hortelã-pimenta. Na economia falaremos sobre a taxa básica de juros e como isso impacta a nossa vida. E na saúde falaremos sobre câncer de laringe e também de língua. Essas e outras reportagens a partir de agora no Integração Regional, que já está no ar, e eu te convido a acompanhar o nosso programa. A partir de agora na Cultura e Portal RC1, Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. E nós começamos o Integração Regional falando sobre solidariedade na cidade de Jaú. Isso porque na última semana uma enchente atingiu o município e prejudicou várias famílias. Por isso, a Paróquia Santo Antônio está fazendo um evento que vai até o próximo domingo para ajudar quem perdeu tudo, principalmente os comerciantes. Olha só. Olá, eu sou o Padre Armando Valencisi, passo aqui hoje para convidar você, querido telespectador, a participar conosco da grande feira Jaú Solidária, que acontece aqui na praça da nossa Paróquia de Santo Antônio, em Jaú, na quinta, sexta, sábado e domingo, das 3 horas da tarde às 10 horas da noite, com som ambiente e com a exposição de alguns irmãos nossos que sofreram com as chuvas aqui na nossa cidade e estão trazendo seus produtos para essa grande feira, para essa grande exposição. Não fique de fora, participe conosco, a gente se encontra. Muito bacana a iniciativa do padre e também da prefeitura e de todas as pessoas que participaram e se propuseram a ajudar quem realmente perdeu tudo nessa enchente. Então, parabéns e nós desejamos que todas as pessoas que passaram por isso se reergam de forma breve e que tudo passe e tudo melhore. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora a gente fala sobre o Dia Mundial do Rádio, que será comemorado no próximo domingo, dia 13. E nós convidamos o jornalista Márcio Majeste para falar sobre o trabalho dele, ele que trabalha aqui na Rádio Cultura e faz um papel brilhante. Ele vai falar sobre o Dia Mundial do Rádio, olha só. Olá, Karina Cato, amigos do Integração Regional, muito boa noite, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa data tão importante, dia 13, Dia Mundial do Rádio, essa criação fantástica. Eu queria apresentar um pouquinho sobre a minha carreira, meu trabalho e sobre a Rádio Cultura. Vem comigo. Muito bem, esta é a Rádio Cultura Regional AM 990 kHz, de Dois Córregos para todo o nosso interior paulista. Esta é a Rádio Cultura AM 990 kHz. Esse é o rádio, Karina. Rádio Cultura Regional, um dos veículos de comunicação mais importantes do interior paulista, e é assim que se comunicam os nossos locutores e todos aqueles que militam no rádio. Mudou bastante, né? Eu me lembro que antigamente o rádio, quando eu comecei há mais de 25 anos atrás, era composto por um operador de som, do outro lado do aquário, desse lado o locutor, apenas com microfone e alguns papéis nas mãos. Hoje o computador veio para facilitar um pouco essa vida do locutor e também do operador de áudio. E essas são algumas receitas do dia a dia e o rádio continua sendo importante. O rádio passou por várias transformações nos últimos anos. Tanto quanto a qualidade de som, o receptador e a forma de entregar o som mudaram bastante. Mas o locutor ainda é indispensável para que o rádio continue sendo um dos veículos mais importantes do mundo. O rádio é um veículo rápido, fácil, de fácil acesso e gratuito, é claro. Hoje eu, muito feliz, falo para você que eu participei de várias evoluções. Desde a fita de rolo, quando as propagandas eram produzidas em fitas de rolo, fita cassete, MD, CD, até a gente chegar no computador. Então, hoje eu tenho o maior prazer em falar que o rádio evoluiu bastante, continua evoluindo e, se Deus quiser, continuará sendo um dos maiores e mais importantes veículos de comunicação do mundo. E você também faz parte dessa história, né, Karina? Eu, nessa minha carreira, fico muito feliz porque, assim como a mudança que veio,
Os locutores antigamente tinham que ter aquela voz sonora, bonita, sem nenhum tipo de chiado ou ruptura. Hoje a voz pode ser assim, igual a minha ou tantas outras, com sonoridade diferente, com timbres diferentes. Mas o mais importante hoje é se comunicar, falar e as pessoas entenderem de uma forma clara, rápida, de uma forma com que a pessoa que você está falando sinta que você está ali do lado dela, sentado à mesa, junto com ela na sua casa. Então o rádio é e continuará sendo um dos veículos mais importantes do mundo. Parabéns a todos os radialistas e parabéns ao rádio, dia 13, Dia Mundial do Rádio. Karina, beijo carinhoso, obrigado pela oportunidade. Em breve espero contar com você e que você conte mais comigo também, estarei sempre aqui. Valeu! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora a gente muda de assunto e fala sobre saúde. No último dia 4 de fevereiro, nós comemoramos o Dia de Combate ao Câncer. E por isso o médico Helder Aguiar fala sobre o câncer na laringe e também na língua e quais os cuidados nós devemos ter. Olha. Olá, todos bem? Vamos deixar um pouco de lado hoje o Covid para comentar sobre um outro assunto extremamente importante. Dia 4 de fevereiro é considerado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Vamos falar um pouquinho sobre o principal câncer que atinge a área de otorrinolaringologia. É o câncer de laringe e o câncer de base de língua faringe. Esse câncer é um dos principais cânceres que atingem a população adulta, especialmente a população masculina. E isso tem um motivo. Além de um componente genético importante, está diretamente ligado a hábitos alimentares e hábitos etílicos e tabagismo. A imensa maioria dos casos de tumores de laringe começam através da queixa de rouquidão ou de dificuldade para engolir ou de dor para engolir. Existe uma diferença técnica. A dificuldade para engolir é chamada de disfagia e a dor para engolir é chamada de odinofagia. Quando você tem um quadro de rouquidão que permanece por mais de 15 dias, que é considerado uma rouquidão já crônica, a primeira coisa que você precisa investigar são esses hábitos. Você atende um indivíduo e pergunta, você tem o hábito de fumar? Ah, doutor, eu fumo há 30 anos, ou eu fumei durante 30 anos e parei há 10. E beber? Ah, eu também bebo, tá? Junto com o meu cigarro, eu tomava sempre uma pinguinha, ou tomava uísque, ou mesmo cerveja. O que a gente vê muito é na zona rural a associação entre a pinga e o cigarro de palha. Essa explosão é uma coisa assim, vamos colocar 50% do caminho andado para que você tenha um tumor de laringe. O mais engraçado é que comumente a gente vê as pessoas que nos procuram, elas procuram com medo do câncer de laringe, mas não conseguem parar de fumar e não conseguem parar de beber. Isso é uma coisa muito comum, porque realmente não é muito fácil parar de beber, não é muito fácil parar de fumar. Não basta apenas você ter uma vontade, você precisa ter um objetivo maior, né? A sua saúde, você pensar que você tem pessoas que dependem de você, pessoas que te amam, e é baseado nisso que você acaba conseguindo. Você começa a conversar, a pessoa está rouca, a pessoa tem uma dor para engolir, você pergunta, é dificuldade para engolir sólido ou líquido? Normalmente, o tumor de laringe, ele dá dificuldade para engolir líquido. O sólido a gente associa mais a tumor de esôfago, tá? Isso não é uma verdade absoluta, mas é uma coisa que normalmente acontece. O tumor de pulmão seria mais basicamente quando a queixa de falta de ar, dificuldade respiratória e muitas vezes acompanhado de tosse com estrias de sangue. Mas isso já é um outro assunto mais direcionado aos pneumologistas. Então você atendeu o paciente nessas condições, o que você vai fazer? Você vai fazer um exame que chama laringoscopia, um exame com uma fibra.
Esse exame pode ser com uma fibra flexível através do nariz ou com uma fibra rígida através da própria garganta. É um exame que incomoda muito pouco, né? Você faz esse exame rapidamente e detecta um tumor. Você vê uma lesão vegetante, verrucosa, muitas vezes sangrante, que você, olhando ali, você já desconfia. E você vê, em vez dessa lesão vegetante, você vê uma tumoração, tem um abaulamento, alguma coisa assim. E muitas vezes você não consegue enxergar a prega vocal, tal o tamanho dessa lesão. Qual que é o segmento a partir daí? A partir daí você tem que fazer uma biópsia, para que você descubra o quê? O tipo histológico desse tumor. O principal é um carcinoma chamado espinocelular, e a partir do momento que você faz esse diagnóstico, você tem que partir para um tratamento rapidamente. Esse tratamento pode ser radioterapia, pode ser quimioterapia ou pode ser a associação dos dois, inclusive com cirurgia. Se você pega esse caso no começo, tá, você consegue a remissão completa. A gente tem alguns casos aí de pessoas famosas que passaram por esse processo. Agora, se você começar a ficar com medo, eu não vou no médico, eu vou lá, ele vai falar que é um tumor, e aí o que eu vou fazer? Aí realmente é a hora que você se complica. Todo tumor, toda patologia na área médica, quanto mais rápido você tiver o tratamento, quanto mais rápido você iniciar esse tratamento, seja ele qual for, você consegue uma melhor remissão desses sintomas. Espero que tenha sido útil. Eu aproveito para comunicar que a gente vai estar lançando também um canal no YouTube, canal Dr. Helder Fernandes de Aguiar, e também a gente gostaria que vocês enviassem ou no Instagram, ou no Facebook, ou nesse canal, sugestões de pauta para que a gente possa falar para vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E nós também temos a participação do nosso querido advogado Luiz Vicente Federici, que traz os assuntos mais diversos para a gente aqui no Integração Regional. Olha só. Saudações a todos que acompanham o nosso conteúdo no programa Integração Regional, capitaneado pela minha amiga e excelente jornalista Karina Cato e transmitido para 2 córregos e região pelo portal RC1. Bom, no último dia 4 de fevereiro, nós celebramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Mas vocês sabem quais são os direitos das pessoas acometidas por essa doença? Pois bem, esse o assunto do dia. Gostaria de falar, num primeiro momento, que todo paciente acometido por doença tem direito, antes de mais nada, ao tratamento. É um direito assegurado na Constituição Federal, o direito à saúde. Então, tem direito a tratamento pelo SUS, antes de mais nada. Mas também essas pessoas têm direito a saque antecipado do FGTS, do PIS, do PASEP. Basta ir procurar a Caixa Econômica Federal para efetuar esse saque com os devidos comprovantes da doença e tudo mais. Também tem direito à compra de veículos adaptados caso a enfermidade acabe impossibilitando a pessoa para a vida, para o dia a dia e para a direção de veículos normais. Então, a pessoa acaba tendo também direito à isenção de IPI, do ICMS, dos veículos adaptados. Tá? Há também o direito à dispensa do rodízio na capital do estado, em São Paulo, a quitação do imóvel pelo sistema financeiro da habitação, a isenção do imposto de renda na aposentadoria, até mesmo direito à aposentadoria por invalidez, seja a invalidez permanente, também auxílio-doença, caso haja um período aí de tratamento e depois o restabelecimento da pessoa, e até mesmo uma assistência permanente, que seria o acréscimo de 25% no benefício previdenciário para aqueles que necessitam de alguém que fique cuidando e amparando.
Também existe os mais diversos benefícios do INSS, como o da Lei Orgânica de Assistência Social, para quem acaba sendo inválido ou tendo algum problema de impossibilidade para a vida diária, que acabe resultante dessa doença. Também há direito à reabilitação, ou seja, que o Estado proporcione essa reabilitação. Na capital tem o transporte público coletivo gratuito, tem o passe livre interestadual, atendimento prioritário em instituições bancárias, resgatar o prêmio de seguro de vida, o andamento prioritário dos processos judiciais, enfim. Se você conhece alguma pessoa acometida por essa doença, saiba que essa pessoa tem inúmeros direitos assegurados e que todos devemos lutar por aquilo que nós temos de direitos. Muito obrigado a todos e acompanhe aqui o nosso conteúdo. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora é a hora da nossa série sobre óleos essenciais e hoje o tema é o óleo de hortelã-pimenta. Você sabe para que serve? A Lúcia Lucato traz todas as informações. Olá, dando continuidade à série Eu Sou Natureza, hoje nós vamos falar do hortelã-pimenta, que é a menta piperita. Esse óleo é muito conhecido dos aromaterapeutas pelas inúmeras propriedades que ele tem. Ele tem um arquétipo do hiperativo, é aquela pessoa que tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o hortelã vem para nos ajudar a organizar nossas ideias. Olha que coisa boa! Coloca uma ordem de prioridade nas tarefas que a gente tem que realizar. Ele ajuda na fadiga mental, clareia a nossa mente. E ele tem uma característica muito importante. Ele atenua a irritabilidade e a frustração. Outra característica dele é que ele ajuda a diminuir aquele fogo gerado pelos estados de raiva. E esse óleo foi assim muito bem escolhido e ele está na nossa linha chamada Foco. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora é a hora da economia aqui no Integração Regional e o economista e professor universitário Paulo Afonso fala sobre a taxa básica de juros e como isso impacta a nossa vida. Olha só. Olá, pessoal da Integração Regional, tudo bem? Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, ele anunciou uma nova alta na taxa básica de juros da economia. A Selic, ela passou de 9,25 para 10,75 pontos percentuais ao ano. O que é a Selic? A Selic ela é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. A Selic ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos, das aplicações financeiras. E a justificativa para essa decisão é que o Banco Central subiu os juros por vários fatores. Primeiro, a economia global ela se recuperou mais rápido do que o esperado, o que contribui para a alta dos preços das commodities. A pandemia ela desorganizou a cadeia global de produção e logística, e insumos e bens intermediários para indústrias também subiram. Hoje, se você for comprar um carro zero, você tem que entrar na fila de espera, leva meses. Por quê? Porque falta um insumo básico, que é o chip, que vai no carro. E também no Brasil, além dos juros baixos, há incerteza com o rumo das contas públicas e a crise institucional, o executivo toda hora atacando o judiciário. Pressionaram aí a taxa de câmbio, contribuindo aí para uma inflação mais alta. E como que a alta da Selic ajuda a frear os preços? Quando o Banco Central ele sobe a taxa, o custo do crédito sobe. As parcelas de um financiamento elas ficam mais caras. Juros altos desestimulam o consumo.
principalmente de bens como automóveis e imóveis, né, que normalmente são adquiridos por meio de financiamento. Então, os consumidores eles gastam menos, né, o que força uma queda nos preços e ajuda a segurar a inflação. Né, mas isso também pode gerar mais desemprego, né, porque se as pessoas gastam menos, a indústria produz menos. Então, se a indústria produzia 100 e agora ela produz 50, a indústria não precisa mais da mesma quantidade de pessoas. Né? Juros mais altos também tornam o investimento na renda fixa no Brasil mais atraente para os estrangeiros, que atualmente convivem aí com juros mais baixos no mundo todo. Né? Com a entrada de dólares, né, de mais dólares, então a moeda americana ela torna-se mais abundante no nosso mercado e o seu preço ele tende a cair ou pelo menos se estabilizar. Né? E ainda há um efeito na expectativa, né? Quando sobe os juros, então o Banco Central ele mostra que ele está disposto, né, a tomar medidas contra a inflação, mesmo que isso sacrifique aí outros aspectos importantes, né, tais como o crescimento da economia ou a geração de empregos. Então, com isso, inibe, né, reajustes preventivos de preços e consegue domar a inflação. Né? Quando os juros sobem, aumenta também o volume de recursos necessários para pagar o serviço da dívida. Né? Então, o governo ele se endivida mais para rolar os seus títulos. Então, o aumento do juro, porém, ele não tem um efeito sobre as pressões de preços provenientes de reajustes, né, de serviços administrados, como a energia elétrica, a alta do petróleo e o avanço das commodities, né, como a soja, a carne bovina, ou o petróleo, por exemplo, né, que são os principais fatores de inflação nesse momento. E é claro, né, as pessoas que dependem da renda do trabalho, né, ou seja, somente daquele salário que recebe todo mês, né, são as pessoas que têm menos instrumentos de proteção contra a desvalorização da moeda. Né? Então, os mais pobres são prejudicados com mais intensidade. E você, tem alguma dúvida sobre economia? Deixe aqui seus comentários. Um grande abraço, hein? Até semana que vem. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. O portal RC1 lançou um workshop de comunicação e publicidade com vivências jornalísticas. E você pode participar. Por isso, eu te convido a saber mais sobre esse curso e o que você deve fazer para se inscrever. Olha só. Caro telespectador, eu sou José Eduardo Camargo, presidente desse grupo de comunicações que tem no Jornal Democrático este ano o centenário. A Rádio Cultura de Dois Córregos há 70 anos se comunicando e a questão de um ano, o portal RC1, a TV Web. Nós estamos lançando um curso de comunicações para o público que tem interesse em se reinventar profissionalmente, quer seja o aposentado, o jovem colegial ou mesmo o estudante de comunicação, para esses novos veículos de comunicação da internet. Então, seja bem-vindo e poderá eventualmente ser o nosso representante na sua comunidade e na sua cidade. O propósito desse nosso órgão de comunicação tem sido ser um órgão de apoio à integração e desenvolvimento regional, com uma informação ágil e correta e com conteúdos inovadores. Seja bem-vindo. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional fica por aqui. Eu quero desejar que você tenha um final de semana abençoado. Fique com Deus, se cuide, a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo, até lá. Tchau. Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.